Olha, irmãos, nós não podemos alcançar tudo que o Senhor alcançou, o Senhor Jesus, enquanto Ele esteve aqui, né? Mas nós podemos aproximar muito em relação àquilo que Ele fez, àquilo que Ele foi aqui, né? E aqui em Mateus 11, né? Ele fala: vinde a mim que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E então, aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração e tal. Isso é ele na sua plenitude de tudo que está ali, né? Tudo que está ali. Então, nós não podemos alcançar tudo que ele alcançou. Gostaríamos, mas não podemos, né? Não temos essa... Temos que lutar para aproximar, né? Na história, eu penso que Daniel foi o homem que mais aproximou, nesse sentido que eu estou falando, né? Paulo também, ele aproximou demais, né? Agora, eu quero colocar uma coisa aqui em relação a isso. Como eu vou socorrer alguém que está sendo injustiçado? Como? Então, como eu vou socorrer? Eu vou socorrer me aproximando dessa pessoa. Digamos, um mendigo na rua, né? Um mendigo na rua, e eu me lembro, o pastor da nossa igreja, lá em Montes Belos, uma vez, pastor Celso, ele se vestiu de mendigo, assim, né? Bem trapento mesmo, e ficou na porta da igreja. Os crentes iam passando e rodeava ele assim, ó. E entrava a maioria dos crentes. Entendeu? Entendeu? Ali havia um trapento, um mendigo. Mas os crentes estavam rodeando ele para entrar. Nem convidavam para entrar. Apertar a mão, nunca. Ele está sujo, né? Então, como eu vou apertar a mão de uma pessoa que mora na rua? Eu não vou, vai sujar a minha mão. Então, a nossa questão, irmão, é essa aí, ó. É uma identificação, sabe? A nossa identificação com aqueles que necessitam de mais justiça sobre eles, né? E nós nos identificarmos, entendeu? Eu me lembro uma vez, eu tinha um hospital, e daqui a 120 quilômetros, em Montes Belos, eu tinha hospital lá. E chega uma criança, assim, poucos dias de nascida, com tétano umbilical. Tétano umbilical, em um recém-nascido, ele morre em questão de horas. Ele não suporta os espasmos e para a respiração, o coraçãozinho para também, ele morre, né? Mas essa criança chegou lá e morrendo. E eu improvisei uma UTI, assim, internei a criança e orei. Eu vou, se Deus quiser, na força de... eu vou salvar essa criança. Impossível. Mas só que eu tinha estudado muito sobre tétano, né? Eu dei aula aqui na faculdade sobre tétano, sobre isso, na faculdade de medicina. Então, veja bem, ele estava morrendo, mas eu, pela mão do Senhor, eu consegui me identificar com aquela criança. E ali, irmãos, vários dias, a criança entrava em espasmo
eu ia massagear ela, oxigenar ela. Fiz uma UTI ali pertinho, improvisei, no hospital não tinha UTI naquela época. Eu ia lá e o avô da criança estava com ela. Só a criança e o avô, né? E ele era católico. Um certo dia, um certo momento, naqueles espasmos, a criança fica meio arroxeada, é terrível, né? O avô falou assim, pôs uma velinha na mão do neném, eu tinha que respeitar ele, o pensamento dele, e acendeu a velinha e falou assim, pastor, deixa meu neto partir, deixa ele partir, né? E eu falei para ele, não, enquanto ele estiver respirando um pouquinho, eu vou lutar pela vida dele, né? Resultado, ele sarou. Foi um milagre. Ele sarou. Por quê? Porque eu me identifiquei com aquela criança, com aquele problema, com aquela situação. Entendeu? Essa é a nossa questão. Você vai passar longe do mendigo ou você vai se identificar com o mendigo? Será que o Nosso Senhor passaria longe do mendigo? O que você acha? Será que ele passaria longe? É claro que não, né? É claro que não. Ele iria socorrer o mendigo, né? Com certeza, ele não ia passar longe do mendigo. Então, gente, a nossa questão é a identificação, nossa identificação com aquele que está sofrendo, aquele que tem uma necessidade. Não precisa ser um mendigo, pode ser um amigo, um irmão da igreja, alguém, enfim, que você tomou conhecimento, né? Aquilo que você toma conhecimento, você se tornou responsável também. Se você tomou conhecimento, foi o Senhor que fez, você é responsável, entende? De sorte, gente, que a nossa questão é identificação. Nos identificarmos com a sociedade. Não é para ficar igual, mas é para atrair para Jesus, né? Nós nos identificamos para atrair por Jesus, né? Se alguém te convida para um casamento, e vai, lá se dá um testemunho, né? De Jesus e tudo, ou num sepultamento, né? Então é isso. Identificação.